Incomode-se. Desde que eu contei da minha mudança, algumas pessoas têm compartilhado comigo, né? Que, nossa, eu acho que eu sou muito acomodada, eu queria mudar algumas coisas na minha vida, que eu já tô odiando, que eu tô procrastinando. E qual que é o oposto de acomodar? É incomodar, né? O problema é que a gente se acostumou, né? A gente se acostuma com algumas coisas e algumas coisas simplesmente vão deixando de incomodar. Você já deve ter visto aquela metáfora, né, do sapinho, né, que fala que se coloca um sapo numa água fria, se você for aumentando a temperatura da água aos poucos, ele vai ficando lá e ele não vai percebendo essa temperatura até ele morrer. E assim é na vida, né? A gente se acomoda com algumas coisas na vida, a gente vai se acostumando, a gente deixa de sentir dor. Então, se você quer mudar algumas coisas na sua vida, o que eu te recomendo é se incomodar, é voltar a sentir dor, é deixar de ser tolerante com algumas coisas que simplesmente não dá mais, ou que você simplesmente pode querer mais. Às vezes a gente se acostuma com pouco, às vezes a gente acha que não merece mais, às vezes a gente acha que pode ter aquilo lá, tá bom, a gente se contenta. Então, a palestra desmotivacional para você hoje é incomode-se. Deixe de ser um acomodado e passe a ser um incomodado. Vamos lá, vamos sentar e bater um papo. Primeiramente, né, sejam bem-vindos a esse canal. É uma ideia que eu já tenho há algum tempo e agora estou tentando colocar ela em prática. O Instagram é muito bom, é muito bacana, mas o Instagram são conteúdos curtos, conteúdos rápidos. Não dá pra gente ter intimidade. Objetividade não é meu forte. Então ali às vezes eu fico bem incomodada em compartilhar algumas coisas, né, que são longas. Eu fico sofrendo ali naqueles reels de 1 minuto e meio. Então eu quis criar um canal pra gente poder falar um pouquinho mais e focar mais nesse assunto de mudança, que eu vi que é uma coisa que tem muita gente desejando, precisando, tá? Depois que a gente começou a conversar um pouquinho mais sobre isso. E tem que aproveitar os momentos que eu tenho, sem Antonella, que eu tô sem ajuda. Então vai ser na hora que eu caminho de manhã. Por enquanto é isso aí, gente, né? Então vamos lá. Eu quero falar sobre essa questão de se incomodar, que é o oposto de se acomodar. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa incomodada na vida. Apesar de eu sempre ser tolerante, eu acho que sou muito tolerante às vezes com algumas coisas, outras eu simplesmente não me conformo. Por isso que eu tô sempre mudando. Essa não é a primeira mudança que eu faço, né? Eu já fiquei muito julgada por isso mesmo. Ao longo da minha vida aí, muita gente... Nossa, Fernanda não para quieto, sempre inventando coisa nova, né? Não sossega, né? Sempre coisa diferente. E é isso mesmo, né? Eu tô tentando fazer uma retrospectiva aqui de tudo que eu já mudei. Normalmente era em termos de carreira, né? Que eu já contei essa história lá no Instagram, que eu era workaholic, o sentido da minha vida era trabalhar. Então normalmente as mudanças que eu fazia eram em torno de trabalho. Eu já tive por alto aí uns 5 negócios, né? Comecei com RH, depois eu fui ajudar meu marido na telefonia, a gente foi sócio, depois a gente montou uma agência de marketing digital, publicitária, depois eu montei uma escola. No meio disso a gente montou um aplicativo. O aplicativo acho que foi o negócio mais curto de todos esses. Trabalho com consultoria há muitos anos. E foram várias mudanças de vida, né, que eu fui fazendo ao longo disso. Eu acho que a mudança mais drástica que eu já fiz foi a maternidade, né, principalmente o jeito que eu decidi levar a maternidade. Já emagreci, faz tempo foi outra mudança grande que eu fiz. De profissão, eu acho que a mais drástica também foi quando eu fui trabalhar com escola, né? E depois eu mudei tudo de novo e saí do presencial e do workaholic, fui ficar 100% online, fui ser criadora de conteúdo digital. Não sabia que eu sabia escrever, mas a necessidade me chamou para isso. Enfim, né? Essas foram algumas mudanças aqui que eu tô lembrando de contar aqui rapidamente. Né, mudei de casa, né, mudei de vida, né, a gente faliu, quebrou, depois a gente levantou muito rapidamente, a história que saía lá em Berlândia que estava fazendo alguma coisa errada,
Morei numa casa no condomínio, fechado, uma casa boa, modéstia à parte, tinha um carro bom do ano, né? E depois a gente largou tudo isso e veio viver na praia, num apartamento agora de 60, 70 metros quadrados, porque aqui não tem apartamento grande. E é isso. Tem uma outra história que eu ainda não contei no Instagram. Ano passado eu fiz um mês de medicina. Fazer medicina, não deu certo, a panela não se adaptou e eu abri mão disso. Enfim, eu não tenho medo de mudar, né? Eu quero poder incentivar vocês a não ter medo também, a estimular vocês a ter essa coragem. E outra coisa que eu não contei no Instagram é que essa mudança não é só uma mudança de cidade, ela envolve uma série de outras mudanças, né? Meu marido está mudando profissionalmente e eu, quem sabe, né, eu e ele, a gente é muito unido nessas parcerias profissionais, eu estou ativamente aí junto com ele nessa mudança profissional. Ele fechou a empresa lá em Uberlândia que a gente tinha. Eu estou tentando mudar uma série de hábitos da minha vida, inclusive esse de caminhar de manhã, né? Eu quero emagrecer, quero fazer atividade física, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero ter mais prazer na vida, esse foi um dos propósitos dessa mudança. Algumas questões com a Antonella, enfim, tem muita coisa que eu estou tentando mudar, né? Eu quero convidar vocês a participar dessas mudanças comigo, assim como também quero incentivar vocês a mudança que você precisa fazer na sua vida. Porque eu não tô aqui, gente, para convencer ninguém a morar na praia, tá? Não é isso. Cada um tem a mudança que precisa fazer. Tá? Essa era a mudança que eu precisava fazer na minha vida, é uma tentativa de solucionar alguns problemas que eu tava, algumas satisfações que eu tinha, que eu não me conformava. Né? Talvez aqui eu possa falar um pouco mais abertamente sobre isso, eu nunca falei muito isso no Instagram. Mas assim como foi fazer medicina, eu nunca tive sonho de fazer medicina, a ideia era resolver algumas coisas que eu queria resolver. Não deu certo e agora eu tentei mudar, né? Mas vocês vão ver que meu pensamento é TDAH, tá, gente? Agora vocês vão conversar mais livremente comigo, eu quero mesmo que essa conversa seja mais um bate-papo, mais espontâneo. Vocês vão ver que eu vou dando voltas e voltas e voltas. Mas eu volto para aquele ponto, tá? Tem um pouquinho de paciência. Perdi o que eu tava falando. Lembrei. Eu quero incentivar você a fazer a mudança que você precisa fazer na sua vida. A sua mudança às vezes não vai ser para a praia. Vai ser mudança de emprego, vai ser separar de um casamento, vai ser tentar resolver um casamento. Eu vou falar os que mais apareceu lá na caixinha. Teve mudança de cidade, sim, tem gente falando que tem vontade de mudar de cidade. Outros falando que tem vontade de mudar de casa, né, de comprar uma casa. Muitos falando de abrir negócio, né, montar um consultório, montar um negócio. Então, né, eu quero que a minha mudança incentive você a fazer a sua. E como uma especialista em mudança e em caos, né, não é nenhuma formação que eu fiz, mas é uma formação de vida, eu já passei por algumas etapas aí e quero te ajudar nesse processo, né, principalmente o da coragem. Então, né, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o incomodar-se. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? A primeira etapa para uma mudança na sua vida é você se incomodar. Às vezes você está acomodado e o acomodar é uma tolerância excessiva à dor. Né? Você já se acostumou com aquela dor, aquilo não te incomoda mais ao ponto suficiente da gente mudar. Né? Tem duas coisas que provocam mudanças na vida: é dor e desejo. Né? Só que qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema nessa história toda? Ninguém levanta de madrugada para ir comprar um sorvete, porque ele tem vontade de tomar sorvete. Mas todo mundo levanta de madrugada para ir na farmácia se estiver passando mal. A dor, ela motiva muito mais que o desejo. Então, o desejo, muitas vezes, ele não vai ser suficiente para fazer você mudar. O que vai fazer você mudar é a dor. E se você se acostuma, se você não consegue sentir dor, você não muda. Então, muita gente me pergunta, né, por que você mudou para uma pessoa, por que você mudou, né, por que você mudou? E porque eu tava sentindo dor, simples. Eu ainda quero detalhar depois um pouco mais essas dores com vocês, que é um estilo de vida que eu não estava satisfeita, vivia trancada naquela casa, que tinha muitas questões do meu casamento, né, teve as questões profissionais do meu marido, né, teve uma série de dores que a gente vinha sentindo. Tinha um desejo de morar na praia, mas todo mundo quer, certo? Todo mundo quer morar na praia, né? Quem gosta de praia. Já pensou nisso em algum momento da vida. Mas o que motivou foram as dores. O que me fez mudar foi tentar sair da dor. Então, se você quer mudar,
O primeiro passo é começar a se incomodar, começar a sentir dor. A gente se anestesia, a gente tem mecanismo de defesa, a gente se acomoda, a gente flexibiliza. Começa a se incomodar. O que tá doendo? Olha pra dentro. Olha pra dentro. O que tá doendo? O que entra semana, sai semana, dói? Sabe, se você não tá sentindo essa dor, procura. Onde tá doendo? Alguma coisa tá doendo em você. Onde tá a dor? Sabe, igual médico? Por que você tá aqui? Onde que dói? Olha pra dor. Olha pra dentro. Começa a procurar essa dor dentro de você. Para de se acostumar com a dor. Sabe, eu defendo muito a tolerância à dor no meu Instagram, tolerância à dor, a frustração, eu acho que a gente precisa. Esse é uma parcela de pessoas, né, que são aquelas pessoas intolerantes, que não fazem nada da vida porque não conseguem aguentar o processo, que não conseguem suportar a dor. Mas existe um outro grupo de pessoas, e normalmente as pessoas se dividem sempre em dois grupos, né, um de um extremo e do outro, que às vezes são tolerantes demais à dor, que aguentam demais, que acham que tá bom daquele jeito, que se contentam, e não se movem. Então, cadê a sua capacidade de sentir dor? Começa a procurar no dia a dia o que está me incomodando. Chega no final do dia, olha, o que me incomodou hoje? O que não está legal? Sabe? Chega no final da semana, o que aconteceu nessa semana e o que aconteceu nas outras? Começa a achar aonde está o seu problema. Isso acontece muito, galera, lá na clínica. As pessoas chegam às vezes com sintomas de ansiedade, ou depressão, e acham uma coisa que pegou, né? Igual gripe. Peguei, né? Peguei. Não. Sabe? Depressão e ansiedade normalmente são dores não sentidas, são dores ou por mecanismo de defesa ou por esse processo de anestesiamento, né? A pessoa não tem consciência, tem alguma coisa que está ali incomodando, e o trabalho que a gente vai fazer na clínica é de achar o que está te incomodando, qual que é o problema que você teve que somatizar para o seu corpo, né, te contar que tem alguma coisa que não está legal, é um sintoma, ele está sinalizando igual uma febre que sinaliza que você está com infecção. Que não tá bom na sua vida, certo? Então, nesse processo de mudança, né, a primeira coisa que eu quero que vocês façam seja isso, né? Aumente a sua capacidade, né? Isso, de novo, né, é o que eu sempre falo, desenvolvimento pessoal, gente, são alerta que é importante fazer nesse primeiro vídeo. Desenvolvimento pessoal é uma farmácia, certo? O que significa? Tem remédio lá pra tudo. Você não vai tomar qualquer remédio, você vai ter que escolher muito bem qual remédio pra você. É ir numa farmácia sem prescrição médica. Então, tem gente que não precisa desse remédio, não. Tem gente que precisa ter mais tolerância à dor, à frustração. Tem gente que precisa aguentar o processo. Tem gente que precisa parar de fugir daquilo que está incomodando. Mas tem um outro grupo de pessoas, que normalmente são esses, que se consideram acomodados, que se consideram procrastinadores, que precisam aumentar, né, a sua capacidade de se incomodar, que precisa conseguir, né, sentir dor, diminuir a tolerância à dor, se desacostumar. Sabe qual que é uma boa estratégia? Lembra da história da água quente? Né? Essa metáfora tem uma história que eles falam assim, o sapo que a água vai aumentando gradativamente, ele se acostuma e morre. E o sapo que pula na água quente, ele pula imediatamente. Então, assim, muda alguma coisa por algum tempo, saia da água, porque depois, se você voltar para a água, você vai sentir ela quente. Né? Então, sei lá, se é o emprego, tira férias. E quando você voltar, você vai ver o tanto que dói. Se é o casamento, passa um tempo longe, sei lá, viaja sozinho. Quando você voltar, você vai ver onde que dói. Tenta se afastar daquilo que você desconfia que é o problema da sua dor, porque aí você vai conseguir sentir a água quente. E a gente só muda quando a água bate na boca. Fechou? Galera, então é isso. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Já se inscreve aí, né? Espero conseguir ter frequência, mas eu vou ter sim, né? E eu ainda não sei muito bem o que vai ser esse canal, é uma coisa que a gente vai construindo junto aqui, né? A ideia é que a gente possa falar de mudança. Eu tanto compartilhar mais a minha vida com vocês, fazer estilo um vlog, né? Tanto também trazer essas reflexões mais longas, mais profundas. O Instagram não é espaço para isso, o Instagram é espaço para coisas curtas. Tenha um pouco de paciência, né? Porque não é uma mídia que eu sou nativa, eu pouco até consumo conteúdo do YouTube, eu consumo mais vídeo de aula, que seja no YouTube, mas é aula mesmo, não são esses vídeos mais de dia a dia, né? Então é uma coisa que eu tô aprendendo e espero aprender junto com vocês, né? E o objetivo é tanto esse, tanto compartilhar um pouco mais sobre tudo isso, trazer reflexões com mais profundidade, mais intimidade, com mais tempo, né?
quanto também focar mais nesse assunto de mudança, que vocês sabem que no meu Instagram eu falo um pouco sobre tudo, e aqui eu quero focar mais nesse tema, pelo menos por enquanto, essa é a proposta inicial, mas vocês sabem que eu sempre estou mudando, então a qualquer momento isso pode mudar também. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo, se inscreva aí.